E aí, gente, boa noite. Nós estamos aqui, né, na casa. Pessoal, estou muito feliz de poder estar compartilhando aqui, né, junto com vocês, a Keila. Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo essa live aí. Estou muito feliz, é muito bom estar com vocês aqui, tá, Keila? Amém. André, nós separamos, né, pra gente falar nessa live um pouco sobre o reino de Deus. E eu queria saber, assim, qual que é a sua visão pra gente iniciar, né, a gente poder começar falando sobre o reino de Deus, né, quando Jesus ele começa ali falar que o reino de Deus não é comida nem bebida, e ele vai citando coração humilde, aquele que tem um coração quebrantado, ele esperar a glória do Senhor. Então, assim, para você, pro André, hoje, o que é o reino de Deus? Bem, o reino de Deus, ele é um rei, ele estendendo o seu caráter e natureza a todos nós. Primeiramente, a gente precisa voltar em Gênesis 1:26, quando Deus ele estabeleceu o seu propósito original para o homem. Lá em Gênesis 1:26, Deus falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. E essa palavra, se você for pesquisar ela no original hebraico, ela quer dizer radar, que quer dizer governo. Então, Deus não estabeleceu o homem para ter uma religião sobre a terra, mas ele estabeleceu para ele ter um governo sobre a terra. Então, quando o homem foi feito, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus ele retira ele dentro dele mesmo e ele coloca a sua imagem, né, que é a sua natureza. Semelhança significa funcionar como Deus, e Deus deu para ele governo. Então, o propósito original de Deus, a ideia original de Deus é mais ou menos daquilo que nós estudamos quando a gente estava lá no pré, né, lá nas aulas. Eu me lembro quando Portugal ele colonizou o Brasil, que os portugueses eles chegaram aqui no Brasil. O que eles vieram fazer? Eles vieram estabelecer uma cultura. Então, a proposta de Deus, o propósito original de Deus ele cria o homem, ele faz o homem para estabelecer a cultura aqui na Terra. Dentre 9 planetas, ele pega o terceiro a partir do Sol, chamado Terra. Ele tem um reino já estabelecido e ele nos coloca dentro desse país, desse ambiente chamado Terra, para colonizar com a cultura, com as leis, com a natureza, o estilo de vida de Deus. Deus não queria ele fazer, então ele estabelece filhos para que possa estender por ele essa natureza e essa cultura. Então, esse é o propósito. Então, todos os versículos da Bíblia, talvez que você está me vendo aí, você acha que Jesus veio estabelecer uma religião, mas o propósito de Deus sempre foi um reino. Você pode ver em Mateus 3:2, quando o precursor, né, que foi João Batista, ele anuncia a vinda do Messias. Ele foi um arauto, ele anunciou. Então, a primeira mensagem, apesar dele ser um batista, a mensagem que ele anunciava era o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento significa mude a mente de vocês. O que eles ensinaram para vocês até hoje é errado, né? Agora chegou para vocês estabelecerem o reino de Deus. Então, quando Jesus ele começa seu ministério em Mateus 4:17, a mesma coisa que João Batista pregou foi a mensagem de Jesus. Arrependam-se, pois é chegado a vós o reino de Deus. E eu perguntando para Deus, eu falei: Deus, por que você, depois que o homem cai, depois que o homem ele transgride as suas leis, por que o Senhor não veio no tempo ali, na época de Abraão,
Aí Deus falou comigo, porque eu esperei o tempo certo. Para mim falar alguma coisa, para alguma coisa ser comum no ambiente, os elementos eles precisam estar tudo no lugar. Então, o que Deus fez? A partir de Adão até Jesus, 4.000 anos se passaram. Deus foi estabelecendo os modelos de reino para ele vir decretando não uma religião, mas um governo. E hoje, André, na realidade que a gente está vivendo no país, o que você acha que seria uma aplicação prática desse reino de Deus para o contexto, né, que nós estamos? O que seria, assim, não um específico, né, do chamado de cada um, mas no geral como igreja que nós estamos vivendo? Influenciar. Porque a Bíblia fala lá em Mateus 13, 33, o reino de Deus é semelhante a um fermento, a uma mulher que fermenta toda a massa, né? E toda a massa ela é vedada. Então, o que é esse fermento? É influência. Você não precisa estar no altar para você influenciar. Hoje a forma mais pura de levar essa expressão de glória é quando eu influencio. Então, se vocês têm um chamado de ser médico, influencie com o reino de Deus aonde você está inserido. Se você tem um chamado para mexer com negócios, insira o reino de Deus nesse local. Se você é um economista, se você é uma pessoa que está na mídia, você, quando Jesus falou, ide por todo mundo, essa palavra mundo, ela significa cosmos. Cosmos significa sistema de controle. Então hoje no mundo nós temos diversos sistemas de controle. E nós somos uma peça fundamental do reino para influenciar esse sistema. Então se nós estamos aqui, o reino de Deus está presente e tudo que Deus quer é que nós influenciemos tudo e a gente traga o máximo de pessoas para esse lugar. Entendi. Nossa, que bênção, André. E lembrando disso que você falou, eu me recordo da época que eu trabalhava lá na Araújo e, assim, uma coisa simples, né, que a gente pode dizer assim, mas que pra mim tinha um todo significado, que quando eu chegava no serviço, eu escrevia o versículo do dia e eu colocava na porta, porque os caminhoneiros, eles chegavam na nossa sala e eles passavam e aí um chamava o outro, vem cá ler o versículo do dia. E aí eles olhavam e eu ficava super feliz, porque às vezes é uma coisa simples, né, que a gente pode inserir o reino de Deus no nosso dia a dia ou no nosso trabalho e que talvez é aquela palavra que a pessoa estava precisando ouvir, né? Muitas das vezes as pessoas que estão nos vendo aí, eles foram educados desde pequeno a ser uma pessoa religiosa. Deus nunca te chamou você para ir para o céu. Deus ele te chama nesse momento para influência, para trazer o céu para a terra. Sempre foi o propósito de Deus. Deixa eu explicar por quê. Quando Portugal veio colonizar o Brasil, o filho do rei de Portugal, se ele continuasse dentro de Portugal, ele não tinha poder. Então nós estávamos no céu, a Bíblia fala lá em Efésios 4 que nós estávamos em Deus. Então no céu a gente não tem autoridade. Então a partir do momento que a gente veio aqui para a terra, foi que Deus nos deu a autoridade de estabelecer governo. Então quando o filho do rei de Portugal veio para cá, aí que foi dado poder e autoridade. Por isso que Deus, ele nos deu poder e autoridade sobre a terra. Mas muitas das vezes a religião nos ensina a fugir. Mas Deus, com o reino dele, ele quer que a gente engaje. Ele quer que influencie na cultura, quer que a gente mude as leis. Então, para você que está em casa, se você sair dessa quarentena, se você não for uma pessoa melhor, não tiver influenciado pessoas, eu te garanto que a sua vida está sendo um fracasso. Nossa, forte isso, André. Forte demais. Sarinha. Para vocês verem, se você ainda não acredita em mim que Jesus vai estabelecer um reino, em Mateus 9,35, a Bíblia fala que Jesus ia por toda a sinagoga, por toda a Judéia, pregando sobre o quê? Uma religião? Não. Sobre milagres? Não. Mas sobre acerca do reino de Deus. Então, a palavra que Deus dá para nós nessa noite, eu só tenho uma mensagem. Jesus era um pregador de uma mensagem só, o reino de Deus. Mateus 10,7, quando ele comissiona os discípulos para irem e pregar, ele fala, vão e anunciem acerca do reino de Deus. Mateus 12,
ali, eles falaram, você está expulsando esse demônio através de Beelzebul. Ele disse, se eu expulso Satanás, o próprio Satanás, a casa está dividida. Mas se eu expulso pelo Espírito Santo, é chegado a vós o reino dos céus. Mateus 13, ele fala sobre a parábola do semeador. E ele fala, ele conta, se o cara que semear ali na terra, vem o pássaro e rouba, a semente cai nas pedras, nos espinhos. Fala, olha, se essa mensagem ela cair e você não der crédito, o Satanás, ele vem e rouba. A única mensagem que Satanás tem medo, Satanás não tem medo de mensagens de milagres. Ele tem medo de quando a gente anuncia a mensagem original, o reino de Deus. Então, para você que está me vendo, o reino de Deus é aquilo que seu espírito está precisando. Quando a gente volta em Mateus 5, versículo 3, fala, bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Jesus não está falando nada de dinheiro. Jesus está falando que o seu espírito está você está falido, o seu espírito está falido, porque a única coisa que vai saciar esse espírito faminto é o reino de Deus. É o reino de Deus. E é quando a gente se cala, né, André? A gente não manifesta o reino nas nossas atividades, em tudo que a gente faz. É como se a gente aos poucos estivesse matando a eternidade que está dentro de nós, esse anseio pela eternidade. Quando Salomão fala que o nosso interior ele tem anseio pela eternidade, é porque Deus já criou você para ter uma vida de destino. Deus nunca faz as coisas no começo. Deus ele sempre faz o final primeiro. Então, para você que está me vendo aí, Deus coloca o reino dentro de você, já estabeleceu aí o seu propósito, o seu destino, e Ele esconde isso dentro de você. Então, as coisas que você está procurando resposta, você não pode tentar achar aqui fora. Você tem que... Deus já colocou elas inseridas dentro do seu espírito antes de vir para a Terra. Por exemplo, o fabricante desse celular, a primeira coisa para ele criar esse celular foi o quê? O propósito. O propósito é a razão e o motivo, a finalidade, o objetivo de cada coisa que é criada. Então pense Deus como um fabricante. Então Deus ele pensou em você. Um povo clamou, tinha uma necessidade, precisou-se de tinha um problema, então Deus chamou você para ser o ponto de correção desse problema. Então o seu propósito tem muito a ver. Então qual que é o propósito desse celular? Atender um problema. Eu posso ligar para o outro lado do planeta Terra através desse celular. Porque se não tivesse esse problema, não tinha razão disso aqui ter. Então Deus ele fez você, todos nós, para corrigir algo aqui na Terra. Provérbios 19, versículo 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Você pode fazer seus planos, mas o propósito do Senhor vai permanecer sobre os nossos planos. Por quê? Porque o Senhor já tem um porquê que nós estamos aqui. Amém. Amém. E é tão real, André, porque por mais que na faculdade, né, a gente sabe que a gente está manifestando o reino, quando eu comecei a trabalhar no ano passado, num outro serviço, eu me senti tão assim, encurralada, porque eu não podia estar com os meninos lá da UFJF, né, eu só podia estar com os meninos do IF, e lá na Cicobi eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus me deu uma palavra que era para mim estar lá, né? E tipo assim, eu fui ao longo do tempo preocupando tanto com as coisas da terra, sabe? Tipo assim, como é que estava o meu serviço, como que eu passaria, tipo assim, pro próximo nível, que eu fui perdendo um lugar secreto e a razão por estar ali, né? Porque se você for, igual você falou, no âmbito tanto da ciência quanto do comércio, eu falo assim, de quem estuda e de quem trabalha, o foco é um só, a gente ter recursos para manifestar o reino, né? E isso é impressionante. Eu sempre trago isso para minha vida, porque eu já senti na pele que se eu não manifestar o reino, se eu não tiver atitude, eu tô me matando. Sim. Para você que está me vendo aí, você talvez está na empresa e fala assim, nossa, você acorda todos os dias triste, você acorda na segunda já querendo a sexta, já querendo que a semana acabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele colocou você dentro do lugar que você está para você ser um instrumento de mudança neste lugar. Quando eu falo de influência, quando a Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a um fermento, quando ele chega para levedar a massa, ele parece significante.
E você fala assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou tão, né? Eu sou tão pequeno diante dessa situação, de pessoas maldosas, pessoas que o tempo todo estão querendo passar você para trás, a pressão do dia a dia. Mas deixa eu te falar uma coisa, o fermento ele só cresce sobre pressão e calor. É só quando eu coloco pressão no fermento é que a massa... Então não se preocupe, o que eles estão falando. O que você não pode é você falar demais, porque o fermento ele trabalha calado. Ele trabalha em silêncio. O negócio é que você está falando demais. O negócio é que as pessoas chegam lá, você começa a orar em línguas, você leva uma Bíblia desse tamanho lá para o seu serviço. Não. O reino de Deus, a Bíblia fala que ele fluirá com você como rios de águas vivas. Então, quando você chega lá, a influência automaticamente ela vai chegando. Você não precisa falar que você é crente para as pessoas notar que você é. Então, quando Deus fala influencie, a massa, o fermento, ele nunca vai virar massa. Mas quando você engaja, quando você coloca a cultura do reino, né, que são os frutos do Espírito, amor, paz, bondade, misericórdia, mansidão, temperança, bondade, paciência. Quando você entra com essa cultura, automaticamente a massa, ela se torna fermento. Quando você menos perceber, as pessoas elas vão estar operando como você. E isso é o discipulado. Não. Já trouxe a conexão de reino e discipulado. Esse é o né? Glória a Deus, cara. E eu fico muito feliz assim, em ver como que Deus ele tá movendo nesse tempo. Falando assim, né, gente, antes de vocês, a minha igreja falava que não tinha tempo. Não tinha tempo. Agora vocês têm tempo. E será que vocês não sabem utilizar? Será que vocês estão indo para o secreto? Né? Porque assim, eu tenho visto como, e Deus tá falando muito comigo isso, em questão de da gente assim, crescer tanto em vida de oração, vida de intercessão, nesse momento assim, que a gente está ficando em casa, para quando a gente sair, ser uma espadada só. Quando você não tem uma vida de secreto com o Senhor, você está projetado ao fracasso. Por quê? Jesus, toda vez que ele fazia um grande milagre, toda vez que ele fazia algo movido pelo Espírito, é como se fosse uma energia de celular. Ela te devolve a carga. Ela vem para te validar. Então não adianta você tentar resolver 4 horas com os homens e ficar 1 minuto com Deus. O segredo é você inverter essa prioridade. Quando você passa 4 horas com Deus, você gasta apenas 1 minuto com os homens. E eu perguntei ao Senhor, por que então eu devo orar se a solução final vai ser do Senhor? Como que eu influenciei? Aí Deus me falou. A única coisa que é maior do que Deus, não se escandalize com isso que eu vou te dizer. A única coisa que é maior do que Deus é a própria palavra dele. Porque se ele falar, ele tem que estar submetido. Oração eu defino como a licença que nós damos a Deus para interferir nos assuntos da terra. Então, quando eu não estabeleço uma ligação com os céus, o céu não pode influenciar. Por quê, André? Eu te explico. Eu volto lá no início. Quando Deus falou para o homem assim, Deus ele faz um espírito, coloca ele dentro de terra, por isso que é chamado ser humano. Ser significa espírito, humus, vem de terra. Então ele coloca um espírito dentro do corpo de terra e ele vira para o homem e fala, você tem a domínio. Então a única autoridade legal sobre a terra é um corpo de terra com o espírito dele. Por isso que Deus ele se fez ilegal, porque a autoridade é nossa. Salmo, versículo capítulo 8 fala que ele nos fez menor, o original lá está Elohim, ele nos fez menor do que ele. Salmo 82, versículo 6, eu acho, fala que nós somos deuses, com D minúsculo, ou seja, nós somos pequenos deuses aqui na terra. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, essa terra ele nos deu por herança. Sim. Então, quando você tem essa mentalidade, Deus ele se tornou ilegal. Então, tudo que ele, para fazer aqui na terra, ele precisa do homem. E a oração é a única fonte de eu falar, Senhor, está legalizado para você interferir na terra. Por isso que quando no início do mundo, Satanás, ele usa a serpente, por quê? Porque Satanás também é um espírito. E a Bíblia fala que Deus é o pai dos espíritos. Então, o que Satanás faz? Ele negocia com a cobra, porque ela era um corpo de terra, entra dentro da cobra, ela leva o homem a pecar, violar a palavra de Deus, e parafraseando o que Satanás falou, agora o seu plano acabou, você não pode atuar na terra. Aí Deus falou assim em Gênesis 3,15, você acha aí, Satanás, mas eu vou mandar um corpo de terra legal chamado Jesus Cristo e vai pesar na sua cabeça.
Uau! Ei, Jesus! Não contava! Eu não contava com esse plano maravilhoso de Deus, né? Sim. Que lindo. Então, se você está aqui na Terra, você é um ser que tem poder até Deus, para né, parar as circunstâncias da Terra. Deixa eu contar uma experiência pessoal minha. Teve um dia, eu ia me casar, né? E o mês estava, tipo assim, chuva, marcado chuva. E no primeiro sábado, meu casamento estava marcado para o dia 11 de maio, né? O segundo sábado. Ai, gente, quem quer casar, ó, já fica a dica que não tem compensação, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu ia casar nesse segundo sábado. E estava chovendo muito, muito mesmo. Eu me lembro quando chegou na semana do casamento, era uma semana chuvosa. Eu cheguei na sexta-feira e estava chovendo muito. E no sábado estava marcando, eu peguei o aplicativo e olhei e estava marcando chuva. E eu falei, Senhor, eu tenho domínio sobre essa terra. Quando você entender isso, você vai ser liberto. Eu tenho domínio sobre a terra. Eu quero que o Senhor pare a chuva para me fazer meu casamento. E no sábado a chuva parou. Quando meu casamento terminou, voltou a chover de novo. Ixi. Mas, gente, que é e isso? os outros sábados todos choveram. Então você tem que usar a legalidade. Por quê? Porque quando você usa alguma coisa baseada na própria palavra de Deus, ele não pode voltar atrás mais. Sabe por que as suas orações elas não têm surtido efeito? É porque você tem orado em opiniões próprias. Eu sempre oro com a Bíblia aberta. E 100% das minhas orações são respondidas. Por quê? Porque Deus não pode voltar atrás da sua própria palavra. Amém. Números 23, 19. O Senhor não é filho do homem para que minta, e nem filho, né, do homem para que se arrependa. Amém. E é por isso, André, que ele vai falar em João 15, né? Que se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi qualquer coisa. Eu não entendia quando falava assim, pede e vocês irão receber. Bate e vocês irão a porta vai ser aberta. Falei, Senhor, isso aqui tá mal traduzido. Como que uma pessoa que está fazendo coisa errada vai pedir tudo o que quiser? Ele falou, não, desde que você estiver alinhado com o meu governo. Justiça significa vontade de Deus. Eu não entendia isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça significa vontade de Deus. Alinhado com a vontade de Deus. Quando você tem fome e sede em só fazer aquilo que Deus quer, a palavra lá no final fala, e vocês serão satisfeitos. Uau. Massa demais, né, André? Porque a Bíblia é perfeita, cara. Ela é perfeita. Tiago 4,3 vai falar, né? Vocês pedem, não recebem porque pedem mal. Pedem mal. Pedem por os vocês. Próprios desejos, isso aí. Mas justiça, vontade de Deus, se a gente exatamente. Pedir... Por isso que ele falou, vocês estão preocupados nesse tempo que o Brasil está em crise. O que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. Jesus está falando, não andeis ansiosos e não vos preocupeis com o de amanhã. Mas busca o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiríssimo lugar. Coloque ela acima de todas as coisas e as demais coisas será acrescentada a você. Toda nação ela tem um embaixador. O embaixador não tem salário, o embaixador, mas ele anda no melhor carro. Os filhos dele têm a melhor educação do governo, ele tem tudo. Por quê? Ele só precisa estar atento a que o governo quer, a mente do rei. Uau. E ali tudo vai ser dado a ele. E outra coisa. As pessoas falam assim, mas é o final do mundo. Eu quero dizer, não é o fim. Não é o fim. O fim, ele não está dependendo de Jesus. Ele está dependendo de nós. Mateus 24. Você perguntaram, Senhor, quanto que será o teu fim? Ele fala, muitos virão em meu nome, vai ter epidemia, vai ter isso tudo, mas isso é o princípio das dores. No 14 ele fala, mas enquanto a mensagem do reino não for pregada para todos os povos, não verá. Então a mensagem do reino de Deus não chegou a todas as nações. Então não virá o fim. O fim só vai chegar quando nós fizermos a nossa parte. Jesus está na porta. E quando a igreja pregar esta mensagem acerca do reino de Deus, por que reino? Tem um rei, ele está no céu. O que acontece é que nós estamos numa democracia tentando seguir um rei. Por isso que o sistema ele dominou sua mente e
e você não entende a palavra, porque a palavra não é sobre uma democracia por causa de uma religião, ela é sobre um reino. Se é sobre um reino, nós temos que ter uma Constituição, ela está na nossa mão. E nós não somos membros de uma igreja, nós somos cidadãos do reino de Deus. Cidadão do céu. Por isso que Paulo, eu sou concidadão dos céus. Nós somos embaixadores dele, né? Exatamente. Paulo falou que nunca foi um membro. Essa palavra membro você não acha na Bíblia. Engraçado, né, André, que tem muitas pessoas, que talvez seja o seu caso que está nos assistindo aí, que pensam assim, porque eu não vou na África, eu não vou na China, não tem como eu pregar para esse tipo de pessoa. Mas eu vi umas estatísticas que mostraram que dentro da nossa cultura, os povos mais não alcançados são os mais ricos e os mais pobres. Então, assim, é nosso dever, que às vezes não tem um chamado itinerante que eles falam, né, para ir às outras nações, a gente contribuir com as orações e a gente partilhar do reino de Deus para quem está do nosso lado. Às vezes é um vizinho, né? Esses dias uma vizinha minha, e olha que eu nem conhecia, ela chegou para mim e falou assim: você que fica aí tocando com violão na varanda? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou assim: nossa, eu vou te chamar pra você ir lá em casa, pra você tocar pra gente, pra você orar. Eu falei assim: amém, nós vamos. E às vezes, tipo assim, a gente vai pra nossa varanda, pra nossa casa, a gente tá adorando lá, mas a gente não sabe o tamanho, o poder que tem, o alcance que tem as nossas palavras, né? Só da gente estar no nosso secreto ali, adorando a nossa casa. E se a gente estender as nossas mãos, igual você falou, senão a nossa vontade de casar com o do céu, que é manifestar o reino, na nossa vizinhança mesmo, a gente estender as mãos, a gente declarar ali: Senhor, venha o teu reino sobre essa vizinhança, sobre essa rua. Deus, ele gerará oportunidade para você pregar, né? Eu vejo o reino de Deus como um V. Pensa nisso, um V. A vontade vem de Deus, o ponto do V passa em você e flui nas pessoas. É um V. É assim, ó. Tá. Então, quando você pensa isso, você tem a colonização. O que é a colonização? É você fazer um outro país exatamente como é o reino. Porque qual foi a ideia de Portugal? Essa palavra colonizar. Ele pegar a cultura, os valores, aquilo que o rei era e levar, trazer aqui o Brasil. Nós comemos arroz e feijão por quê? Porque o rei comia arroz e feijão. Nós vestimos dessa forma porque o rei fazia. Então, o estilo de vida, o procedimento, as leis do rei, elas foram estendidas a nós. E nós, esse estilo de vida. Então, se você quer alcançar a sua nação, você não precisa ir na África, você não precisa ir na Ásia ou na China. Você precisa, antes de qualquer coisa ser criada, o governo ser criado, foi instituída, a primeira instituição que Deus fez foi a família. Então, se a sua nação está má, é porque a sua família está sendo má. Se a sua nação ela é perversa, é porque começa na sua família. Se a sua nação ela é corrupta, porque as famílias são corruptas. Então, quando você começa a influenciar primeiramente o seu primeiro campo missionário, que é a sua família, automaticamente a sua nação será mudada. Então, corrupção não começa no governo, corrupção começa na família. Então, para vocês pais que estão me ouvindo, vocês compram um DVD pirata, você faz isso, você está o quê? Tornando a sua nação corrupta. Então, se você quer mudar a sua família, comece dentro da sua casa, porque ele é o seu primeiro campo missionário. Amém. E é interessante isso, André, porque eu fui uma vez na casa de uma amiga e eu estava vendo algumas coisas assim que o marido dela fazia, embora os dois sejam cristãos, né? Que o marido dela fazia, e o Senhor falou que me estava gerando infertilidade. Ela não estava conseguindo ter filhos. E aí eu falei: olha, tira isso aqui, tira esse gato aqui. E eu fui dando pequenas dicas assim e orei no ambiente. Não passou 2 meses. Ela falou que já estava grávida. Então, assim, eu vejo que às vezes até na nossa vida mesmo, profissional, a nossa vida né, do nosso trabalho, a nossa vida pessoal, talvez a gente esteja assim, gerando infertilidade porque a gente não está manifestando o reino. E são coisas simples, né? São coisas assim, pequenas aos olhos dos homens, mas para Deus, às vezes uma pessoa roubar e uma pessoa mentir, ou uma pessoa colocar, igual você falou, né? Comprar um CD pirata, colocar um gato, não dá, às vezes, uma oferta na igreja,
são coisas assim que não é nada demais para os homens. Mas Deus, a justiça de Deus não é a nossa justiça. E nós temos que olhar segundo o padrão de Deus, né? E quando a gente fala de justiça, a gente tem que... Eu estava lendo em Atos, não me lembro agora a referência exata. Mas eu estava falando assim, teve uma certa pessoa que perguntou, André, como você serve a Deus? Eu falo, eu faço coisas para Ele. Só que lá em Atos fala que Deus ele não precisa que a gente faça nada por Ele. Eu falei assim, Senhor, mas como que a gente serve ao Senhor então? E aí eu fui para o texto de Mateus, o Espírito Santo me levou para esse texto. E fala, tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Estava exilado e vocês me acolheram, né? Então, a única maneira de você servir a Deus é quando você serve ao seu próximo. Uau! Você não consegue servir a Deus se você não servir ao próximo. Então, a sua família é o seu cão missionário. Para você estar servindo a Deus, você precisa servir Deus. Por isso que Jesus falou. A mãe, os filhos de Zebedeu chegaram, Senhor, quando os meus filhos estiverem no teu reino, dá um lugar de destaque para cada um deles. Ele falou, acaso vocês podem tomar o cálice que eu estou tomando? E essa palavra cálice significa custo ou preço. Ou seja, o preço que eu estou pagando, eles podem pagar? Eles falaram, podemos, eles não sabiam nem o que eles estavam falando. Aí eles falaram, Jesus falou, deu uma resposta muito interessante para ele. Falou assim, ó, os romanos dominam sobre vocês, mas não será assim entre vocês. Aquele que quiser ser o maior, ele vai ter que ser o menor. E ele vai ter que servir a todos. Porque o estilo de domínio, vamos aspectos práticos, o que é você exercer o governo de Deus? É quando você sendo o maior, você se torna o menor e você serve ao seu próximo. Então você estará fazendo a vontade do Pai. É interessante isso, né? Porque às vezes você servir as pessoas tem muito a ver com não só a parte de obras, igual por exemplo, na minha casa eu poder ajudar, né? Eu poder tá ali, você, por exemplo, com a W, você lá tá podendo lavar uma vasilha, né? Dobrar um lençol, ajudar. Todas as oportunidades que você tiver, você tem que servir. Mas também na nossa comunicação com as pessoas. Eu, pelo menos assim, Deus me fala muito sobre servir também, conectando as pessoas, sabe? Porque tem muita gente que é travada na hora de comunicar, na hora, tipo assim, de chamar as pessoas. Mas talvez, eu creio assim, que a gente tem que ter um amor e uma convicção de Deus maior do que o nosso medo, né? Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança todo o medo fora. Exatamente. E quando você não comunica, você não estabelece uma cultura. Só vai ser lembrado daquele que estabelece cultura. E legado não é o que você está fazendo quando você está presente. O legado é o que você vai representar quando você não estiver mais. Se você faz tudo e isso morrer com você, você será um fracasso. Eu costumo dizer que o lugar mais rico da terra é o cemitério. O cemitério, o lugar mais rico da terra não são as minas da África do Sul, não são os ouros que são encontrados no nosso mundo. Eu pensava que fosse isso. Quando eu estava aqui no monte orando, Deus me pediu para mim olhar para baixo, né? Eu falei, Senhor. Aí eu comecei a olhar no cemitério e comecei a lembrar de alguns amigos meus que haviam morrido, né? Ali da nossa comunidade. E eu comecei a lembrar desses caras. Aí Deus falou assim, André, quanto potencial tinha nesses caras? Aí ele falou assim comigo, o valor maior do mundo está enterrado ali. Livros que não foram escritos, poesias que não foram compostas, negócios que não foram abertos, visões, estão tudo naquele lugar. Se você for no cemitério agora, você está diante do lugar mais rico da terra. E Jesus, com 33 anos, ele exerceu seu ministério com 3 anos, e ele não morreu de uma overdose, não. Quando ele diz está consumado, ele estava querendo dizer, estou morrendo vazio. Então o seu maior desafio hoje, para você que está me vendo, é você morrer vazio. Porque Deus não nos chama para acumular riqueza do cemitério. O cemitério está com potencial. O que é potencial? Potencial é tudo que está dentro de nós que ainda não foi liberado. É um poder, é a mesma coisa de um fabricante fazer uma moto que pode a 250 por hora e ele só ia a 90.
Deus está falando para você nessa noite, escreva os livros. Escreva as músicas. Faça isso, porque você não tem como pagar a geração aquilo que você procrastinar ou adiar. Eu não tenho como. Vou ter um filho recentemente. Você que está me ouvindo. Inclusive o André já me deu uma lapada. Essa menina aqui, ó, eu falei com ela. Ela me mostrou um rascunho de livro. Eu falei, olha, meus filhos precisam estar lendo esses livros que você tem que lançar. Porque ela não tem condições de pagar isso. Sabe? Então escreva todos os livros. Eu quero inspirar você a fazer aquilo. Por quê? Porque dentro de uma semente existe uma floresta. Se você falar que dentro de uma semente é só apenas uma semente, isso é um fato e não uma verdade. Fato é aquilo que uma coisa está no seu estado atual, né? Mas a verdade eu defino como informação original. Então, toda a verdade, por exemplo, a Sara está ali, a verdade sobre ela eu não conheço. Eu não conheço quem ela é. Um morador que está debaixo da ponte, eu não sei quem ele é. Por isso que eu tenho que amar e respeitar todos, porque eu não sei o que aquela pessoa está carregando. O futuro dela não está à frente, está dentro. Então, o aborto, para vocês que são universitários, lute contra o aborto. Porque o aborto não é a morte de uma semente, mas é a morte de uma floresta. As pessoas que morreram, eu fico pensando, o que tinha dentro dessas pessoas? Se Martin Luther King tivesse morrido, se Maria tivesse tido um aborto, o que seria de nós? Se a Keila não tivesse aqui agora, o que seria? Se o Felipe não tivesse ali agora, se você não tivesse aqui agora, o que o mundo teria perdido? Exatamente. Por isso comunique. Não comunicar para apenas trazer informações, mas comunique para estabelecer uma cultura. Exatamente. Gente, pra mim a gente poderia ficar aqui. Ele não para, não. A noite toda. Aqui Gente, quem tá falando isso é o Felipe. Felipe tá ali nos bastidores da gente, é o nosso... É o nosso cameraman. É o videomaker aí. Dá pra trabalhar desse jeito, não. Ô André, você queria fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta e logo 3 coisas. Se você falasse de uma forma simplificada, como é que é a sua vida, né, pra gente estar aqui, para o pessoal que está assistindo, como é que é a vida de intimidade com Deus, questão de oração, de como é a sua oração, como é a sua leitura bíblica, por exemplo, se você faz um estudo, se você memoriza versículos, e como a sua vida assim, para o pessoal, para além de nós, né, termos uma ideia de como funciona isso e ter uma referência, né, para o pessoal também aprender essas coisas que são iniciais, que levam a gente a ter uma vida com Deus, né? São o princípio básico de tudo. Então vamos lá. A primeira pergunta é como que é a vida de oração. Eu estabeleço minha vida de oração em 2 aspectos. A vida de secreto e a vida de manifestação. Então no meu dia, quando eu estou manifestando, eu estou orando em línguas. Eu oro em línguas o dia inteiro. O dia inteiro. Dentro de mim eu oro em línguas o dia inteiro. Para o quê? Para me conseguir manifestar através do Espírito. E a Bíblia fala que aqueles que buscam de madrugada o acharão. A minha busca é quando a minha bateria descarrega durante o dia. Então, eu vou para o meu lugar secreto para me carregar. E ali, quando eu for manifestar, manifestação é com os homens, secreto é com o Senhor. Então, eu me carrego no secreto para minha manifestação. Então, eu passo ali o tempo necessário, né? O tempo necessário, conseguindo estabelecer com Deus tudo aquilo que vem do coração dele para me conseguir manifestar com os homens. A próxima pergunta é a minha vida de jejum, né? Jejum. O jejum é algo que ele depende de você. O jejum é você abrir mão daquilo que você gosta para que você receba algo maior do Senhor. Quando você atua em áreas que tem potestades demoníacas, demônios, não demônios vira-lata, vamos dizer assim, entre aspas, você precisa ter uma vida de jejum. Por quê? Porque Jesus disse, certa vez ele estava vendo os discípulos dele passando mal perrengue, tentando expulsar um diabo, e ele estava no monte, orando, e ele desce, e ele chega, né? O que está acontecendo aí? E o pai do menino fala, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Ele fala, beleza, sai dele, ele expulsa o demônio, e ele fala, e Pedro depois veio para ele e perguntou, por que nós não
a gente não pode expulsar o demônio? Ele falou, olha, porque tem certo tipo de protestade que você lidar que só sai com jejum e oração. Você observa que jejum, ele vem primeiro. Por quê? Porque é isso que te habilita a você trabalhar em certos níveis. Então, se você quer alguma coisa que ninguém nunca teve com Deus, faça alguma coisa que ninguém nunca fez. Os discípulos estavam no barco. Pedro falou, Senhor, quero ir até você. Ele falou, vem, Pedro. Ele saiu do barco. Não teve nenhum corajoso para navegar, andar com ele ali. Ele estava torcendo para que Pedro pudesse cair naquele momento, né? Porque quem sai do barco é questionado, às vezes zomba de você. Mas eu quero dizer que a decisão e a atitude de Pedro foi uma decisão única. Pedro experimentou coisas que ninguém experimentou. Por quê? Ele fez coisas que ninguém fez. Sabe o que eu acho interessante nessa palavra, André? Que essa semana a gente estava lendo sobre Daniel. E a palavra diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O Senhor deu ciência e sabedoria mais que todos os outros magos. Mas a Daniel, Deus deu muito mais graça, digamos assim, para manifestar os dons. A palavra diz que mais a Daniel ele deu ciências, visões e interpretação de sonhos. E aí o Senhor falou comigo o seguinte, que ele deu a mais para Daniel, porque Daniel ele foi o percursor. Foi Daniel que primeiramente falou assim, olha, ele chegou, reuniu com seus amigos e falou assim, olha, nós vamos nos assentar, não nos contaminar. Foi ele que foi à frente. Então, toda vez que nós somos à frente de alguma coisa, nós somos o quê? Desbravadores, né? E o Senhor, ele concede graça. O Senhor concede misericórdia, porque enquanto ninguém está fazendo, alguém pegou e fez, né? Então, Deus, ele honra aquele que se coloca, né? Se disponibiliza a não olhar o que as pessoas estão olhando, ou não olhar para si mesmo e ver as minhas fragilidades, o que eu tenho medo, não, mas ouvir do Senhor, Deus, qual que é a palavra que o Senhor tem dito a meu respeito. E aí eu pego e eu ando, né, como Pedro andou sobre essa palavra. Talvez você está me ouvindo aí e você não tem uma vida de oração com o Senhor. Eu quero te motivar a partir de hoje, você andar por meio da voz do Senhor. Talvez você fale, André, eu não consigo ouvir a voz de Deus, é porque você não tem tempo para Deus. Então esse tempo que você está, né, depois que você sair, chegar lá no dia do juízo final, você não pode dizer que você não teve tempo. Esse momento que nós estamos passando no Brasil não é a prova de falta de tempo, é preguiça. Se você está dentro ali, você tem que se fortalecer. Você precisa aproveitar cada tempo que Deus está colocando nas suas mãos. Aí você fala assim, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. A palavra lá em Apocalipse fala que a voz do Senhor são como de muitas águas. Se eu chegar perto daquela de Iguaçu lá, Foz de Iguaçu, aquele som daquelas águas ali são um som impossível de você não ouvir. E a voz do Senhor é mais ou menos como aquilo ali. Mas a gente só vai conseguir ter acesso à voz de Deus quando nós tivermos uma vida de intimidade. Intimidade, no original da palavra, é fusão. O que é a fusão? Lembra do desenho lá, né? Fusão. O que era aquilo? Era dois caras que eles se tornavam um só. Então, quando você tem intimidade com Deus, é uma visão, um só coração, um só andar, um estilo de vida só. Uau. É impossível você não ter. O cara tá usando Dragon Ball para evangelho. Tá brincando. A Felícia é o rei, né? A gente só consegue ouvir também, por mais que a voz de muitas águas, por exemplo, a Foz do Iguaçu seja muito alta, daqui eu não consigo ouvir ela, não. Sim. Eu tenho que chegar perto. Eu tenho que ter pelo menos um mínimo de distância para começar a ouvir ela. Então, quanto mais você busca Deus em intimidade, mais eu lembro de uma história que um menino chegou perto e falou assim, não, pai, como que é Deus? Ele falou assim, filho, Deus é como um avião. E quando ele estava falando, ele apontou para o avião, só que ele viu o avião distante, né? Ele falou assim, nossa, mas Deus é tão pequeno. Aí ele falou assim, ele deixou passar no outro dia, ele foi lá e levou ele no aeroporto. Aí foi lá e viu o mesmo avião no hangar, né? Ele falou, uau, que avião grande. Ele falou, filho, depende da distância que você está dele. Se você estiver distante, você vai ver um Deus pequeno, um Deus que não faz. Mas quanto mais você se aproxima dele, maior ele se torna na sua vida.
Oi, gente. Poderia ficar madrugada dentro? Poderia, Sara? Pois nossa, André, eu fico muito feliz, assim, de como Deus tem nos conectado, sabe? De como você é uma referência pra mim, né? É uma referência pro André agora, em pouco tempo. É uma referência pra Sara. Aleluia! E eu creio, assim, que eu até estava comentando com o André esses dias, eu falando assim, André, eu tenho prazer em te divulgar, cara. Tenho prazer. E aí o André falou assim, pra quê, minha irmã? O mundo já é nosso. E, cara, a gente tem um prazer muito grande, né? Uma alegria. A gente tá perto de pessoas como você, que eu tava até brincando, né? Que ele é tipo um Juscelio da vida, gente. Que ainda não foi descoberto, assim, pelas mídias, né? Porque ele é muito conhecido no inferno. Mas eu quero um dia poder, sabe, te ver lá na frente, assim, não porque a gente precisa disso, porque a gente não precisa. Mas de saber que muitas vidas, através daquelas mídias, estarão te ouvindo, sabe? Interessante você falar isso aí. Eu vou dar um para vocês que anseiam por mídias sociais, esses negocinhos. Cara, o segredo para isso aí é você estar debaixo de autoridade espiritual. Quando Jesus foi começar o ministério dele, Jesus não foi para Pilatos, Jesus não foi diretamente para o povo. Jesus foi submeter a um homem. E ele chamava João Batista. Jesus tinha todo o poder, Jesus tinha toda a autoridade, Jesus fazia milagres, tudo isso. Mas ele precisava estar debaixo de uma autoridade para que ele pudesse ter legalidade para fazer isso. Porque é a mesma coisa de o peixe e a água. O peixe ele tem toda a liberdade, ele tem poder para nadar, mas ele tem que estar submetido à água. A árvore, para ela dar frutos, ela tem que estar conectada à terra. Então Jesus, ele se submete a João. E ali 4 coisas acontecem. Primeira, o céu se abre sobre ele. Então, para você que não tem um ministério, você não tem uma liderança acima de você, cara, você é ilegal. Mesmo que você tenha propósito, poder, você é ilegal. O céu, quando você não se submete à autoridade, o céu está fechado sobre você. Segunda coisa, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele veio sobre Jesus. Mas André, o Espírito Santo veio sobre Jesus, mas ele não era o Espírito Santo? Sim. Ali aconteceu o que a gente chama de porção dobrada. A porção dele individual, ela se une à porção da autoridade somatizada, se chama porção dobrada. Ela qualifica. Terceira, Deus te promove. A Bíblia fala que o céu se abriu e a voz de Deus fala, eixa meu filho. Ou seja, você não precisa distribuir panfletos ou cartões de visita. O próprio Deus te promove quando você está debaixo de autoridade. E quarta coisa, Deus te qualifica para o deserto. A sua visão, se ela for uma visão autêntica, ela vai ter que enfrentar um teste. Vai ter que passar por isso. Você vai ter que passar. Porque Deus não confia naquilo que Ele não permite ser testado. Porque Deus não testa ninguém, a palavra de Deus em Tiago fala. Mas o diabo está ao nosso favor. Por quê? Porque depois do teste, quando nós sobrevivemos ao teste, que nós somos aprovados no teste, nós vamos ter aquilo que nós precisamos. Então tudo que você falar, você vai ser testado por isso. A sua visão, ela vai ter que ser testada por isso. Mas quando você está debaixo de autoridade espiritual, o céu está aberto sobre você. Quem te capacita e quem te valida ali no deserto é o Senhor. Amém. Amém, gente. Eu queria que a gente faça esse momento agora, André, só de oração mesmo, que a gente envie nessas pessoas que estão debaixo dessa autoridade, que o Senhor manifeste, né, o reino através dos seus filhos em cada universidade. Eu queria que você orasse pra gente e nos enviasse, assim, que o Senhor, assim, Ele venha pairar sobre... Uma vez eu ouvi uma frase que quem domina as escolas domina o mundo. As filosofias, né? A educação, a mente. Então, assim, a gente quer que o Senhor domine as escolas, né? Essa é a visão dos morados. A gente respirar a oração, a gente viver debaixo de uma vida de oração e assim a gente trazer o domínio do Senhor. Você poderia orar? Sim, oro sim. Amém.
Deus, nesse momento, nós queremos, meu Deus, por meio da Tua palavra, dizer ao Senhor, Pai, muito obrigado. Primeiramente, nós pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Tua palavra, Senhor, lá em João 1,9 fala que, Deus, os nossos pecados, quando nós confessamos, o Senhor já não se lembra mais. Eu reivindico como cidadão do Teu reino isso, Pai, nesse momento agora. E te peço, meu Deus, permissão para entrar diante da Tua presença. E agora, meu Deus, diante da Tua presença, por meio do sangue do Teu Filho, por meio do Espírito Santo agora, meu Deus, eu estabeleço na terra. A Bíblia fala, Senhor, que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. E aonde tiver 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor está presente. Então, Senhor, eu quero ligar todas as pessoas que nesse momento, meu Deus, estão, meu Deus, ligados a essa mesma fé. Meu Deus, que nós somos um povo, um sacerdócio santo e real. Meu Deus, a visão é que todas as escolas, elas possam estabelecer uma cultura só. O reino de Deus, através de todas as ciências que é ali, meu Deus, através da educação. Eu quero repreender, meu Deus, a potestade, aquele, meu Deus, espírito que vem, meu Deus, trazendo filosofias profanas, pagãs, ó Deus, misticismo, meu Deus, coisas, meu Deus, de filosofia, coisas que vêm de acordo com o entendimento. Romanos 12, versículo 2 fala: renova, Senhor, a nossa mente, Pai. Nós não queremos nos amoldar o padrão desse mundo. Sim, Deus, mas nós queremos, meu Deus, que através dessas pessoas que estão me ouvindo, que essas faculdades sejam amoldadas numa nova maneira de pensar, na maneira original de pensar. Meu Deus, porque a palavra fala que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a maneira como nós devemos pensar. Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Filipenses 4:8. É isso que precisa contaminar o nosso pensamento, Senhor. Porque quando nossos pensamentos se contaminar, as nossas atitudes mudarão, comportamentos mudarão e a nossa nação mudará. Então eu envio nesse momento a unção que está sobre a minha vida, Senhor. Eu libero e compartilho com cada pessoa que está aí, meu Deus, através dessa live, meu Deus, liberando, meu Deus, para que façam discípulos, oriente eles, mentoreie eles através da educação. E, meu Deus, e vários, meu Deus, pequenos cristos, ó Deus, agora, meu Deus, comece a se multiplicar. E essa nação do Brasil, ela se torne exatamente como é o reino do Senhor. Estabeleça a tua cultura através de nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você que está em casa, eu queria que você e os meninos que estão aqui estendessem as mãos. Nós vamos orar em favor da vida do André. Nós vamos agradecer ao Senhor pela vida desse homem de Deus, que tem tanto inspirado essa geração, tem liderado, né, um trabalho social ali no bairro Carapina. Tem sido uma referência não só naquele bairro, mas para a igreja de Cristo. Esse homem de Deus, que o Senhor abençoe a esposa dele, a família. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Jesus, na vida do André, ainda mais, Senhor, um coração cheio do Teu Espírito. Um coração, Senhor, Pai, com mais fé, que Ele venha a níveis mais profundos. O Seu alcance, Deus, a dada onde é que Ele estiver. Que elas venham, Senhor, Pai, ser abraçadas pelo Teu amor, que essa família venha ser amparada pelo Senhor. Toda seta, toda tentativa do inimigo, Pai, nós repreendemos contra a vida dele. Toda palavra, toda inveja, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse homem de Deus. Que ele venha ser boca nessa geração, Pai. Que ele alcance lugares que ele nunca pensou em alcançar. Porque ele tem sido abacudo, Pai. Que tem ficado na torre de vigilância até o Senhor responder. E é por isso, ele canta e o Senhor levará ele a lugares altos, a escalar montanhas, Pai, que ele pensava não escalar pelo poder da fé, da Tua palavra, Deus, que vive nele, que tem dilatado, Deus, que tem expandido o Teu Filho de dentro para fora. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa união, Pai, por esses propósitos aqui casados, Senhor, em trazer o Teu reino e ser feita a Tua vontade, aqui na terra como é no céu. Nós te agradecemos pela vida dele, pelo seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Pessoal, um grande abraço para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês inspirem essa geração. Amém. Amém, Brezão.